eu não tinha a conclusão que esse mercado dava dinheiro, né? Quando eu comecei lá atrás, eu falei, cara, eu vou começar porque eu gosto. No vídeo de hoje eu vou te contar qual foi o meu processo para sair do zero e chegar a faturar mais de R$ 500 mil com renderização de arquivis. Então eu vou contar aqui um pouco da minha história para você poder entender por tudo aquilo que eu passei, quais foram os pontos negativos e os pontos positivos. E eu espero que você possa agregar isso para sua vida profissional. Bora pro vídeo. Renderização de arquivis, não sei se você conhece esse termo, mas basicamente explicando para você aqui o que significa arquivis, nada mais é do que uma abreviação aí de visualização arquitetônica, tá? Ou como muita gente aí conhece, né? Que é a famosa maquete eletrônica ou a maquete virtual, maquete 3D, basicamente é isso, tá? E basicamente o arquivis aí tem a função de projetar e comunicar a construção de um projeto de forma mais clara, que possibilita aí inúmeras formas de apresentar um projeto. É basicamente isso, tá? O arquivis nada mais era a gente pegar um projeto e transmitir aquilo em imagens para as pessoas poderem enxergar realmente como de fato vai ficar aquele projeto. E a gente faz isso utilizando aí alguns softwares, né? Existem vários softwares no mercado, não vai ser o tema da live de hoje. Basicamente, eu quero chegar na história de como eu saí do zero e cheguei a faturar mais de R$ 500 mil. E eu vou mostrar isso para você neste vídeo. Então já deixa o seu curtir aqui, já compartilhe com aquele amigo que é apaixonado por renderização. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é apaixonado por arquitetura, já se inscreve aqui no meu canal, porque toda semana a gente traz conteúdo aqui e não só isso, a gente tem as nossas lives semanais onde você pode participar também e aprender um pouco sobre esse mercado comigo, tá bom? Então vamos lá para o vídeo. Eu queria chegar num ponto aqui da primeira coisa que eu queria trazer para vocês é que muita gente confunde o que eu faço. Vou contar um pouco da minha história para você poder entender, né? Eu, lá nos meus 17 anos de idade, eu era um sonhador em fazer uma faculdade de arquitetura, né? Meu sonho era fazer uma faculdade de arquitetura, porém eu não tinha condição na época. Então eu fiquei ali em cima do meu pai para ele poder pagar aquela faculdade para mim, mas infelizmente, hoje felizmente eu entendo meu pai, mas na época infelizmente ele não pôde pagar essa faculdade para mim. Não só isso, mas ele também não queria pagar, né? Ele falou que aquilo que eu quisesse conquistar, eu teria que conquistar com os meus próprios braços, com as minhas próprias mãos. Hoje eu entendo isso, hoje eu agradeço demais por ele ter feito isso comigo, sabe? Porque hoje eu entendo realmente que aquilo que a gente corre atrás, que aquilo que a gente faz com as nossas próprias mãos, a gente consegue dar mais valor naquilo, né? Não é aquela coisa que a gente recebe de mão beijada, que muitos aí dentro deste mundão aí recebe aquilo dos pais ou recebe aquilo de alguém e não chega a dar ao seu devido valor. Então hoje eu agradeço muito pelo meu pai ter feito isso comigo, sabe? Por eu ter conseguido correr atrás dos meus sonhos com as minhas próprias mãos e hoje eu tenho o resultado que eu tenho por conta disso. Eu não tenho dúvida disso, que eu consegui esse resultado com o meu esforço, tá? E muita gente acredita hoje que eu sou um arquiteto ou que eu sou um design de interiores que eu fiz, que eu estudei para poder fazer o que eu faço hoje, e eu posso dizer que é completamente ao contrário, tá? Não vou dizer que eu não estudei para poder aprender o que eu sei hoje, estudei sim, fiz vários cursos, mas não chega aí a ser nem perto de uma faculdade, tá? De você entrar em uma faculdade, de você investir o que você precisa investir para fazer uma faculdade, de perder aquele tempo de todos os dias ir para a faculdade, chegar cansado, pegar uma van, não chega nem perto disso, mas eu não estou dizendo aqui que eu não estudei. Estudei sim, aprendi, errei e hoje eu tô aonde eu tô. E como que eu comecei essa história então? Eu era o sonhador, né, de fazer aquela faculdade e eu não tinha condição de fazer. E o que que eu fiz então? Eu busquei fazer então alguns mini cursos nessa área. E o primeiro curso que eu encontrei foi o famoso SketchUp. Se você está aqui, você pode conhecer ou não, mas basicamente o SketchUp é um software de modelagem onde a gente trabalha para levantar um projeto 2D e deixar ele em projeto 3D, né? E aquele curso eu fui fazer. Na época, eu não lembro muito o valor certinho, sei que ficava uma distância de 60 quilômetros da minha cidade, era em Campinas, para quem conhece Campinas aí. E eu peguei e fui fazer aquele curso nos finais de semana, era de sábado e domingo, das 7 da manhã às 4
da tarde. E eu peguei a minha motinha, tinha uma motinha na época, nos meus 18 anos ali, e fui fazer este curso aí. Cara, eu posso dizer para você, nesse curso eu aprendi o básico do básico. Sabe o que é o básico do básico? Não sei se você já conhece SketchUp, mas basicamente a gente criou um piso, levantou 4 paredes, colocou um teto e colocou 2 bloquinhos ali, se eu não me engano, 2 ou 3 bloquinhos, que era o sofá, um tapete e um painel de televisão. Foi exatamente isso que eu fiz nesse curso e eu posso dizer para você que mesmo sendo o básico do básico, eu saí dali apaixonado ainda mais por essa área. Apaixonado ainda mais por essa área. E aí, quando eu comecei a entender que existiam esses mini cursos, eu comecei a ir atrás ainda. Dentro dessa própria escola, tinha outros cursos ali de renderização. Eu cheguei a fazer o V-Ray na época, eu cheguei a fazer o Lumion. E com tudo isso acontecendo, eu comecei a entender que existia uma possibilidade dentro desse mercado para mim começar a trabalhar. E a galera achando que eu estava estudando arquitetura, que eu estava estudando design de interiores, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? A gente estava estudando aqui, estava estudando aqui softwares de modelagem e renderização. Softwares que necessariamente quem trabalha dentro dessa área da arquitetura, ou seja, um arquiteto, ou um design de interiores, ou um engenheiro, precisa ter, né? Eles precisam saber para poder apresentar os seus projetos, mas nem todos têm tempo para aprender, têm vontade de aprender, nem todo mundo tem essa paixão de aprender sobre a renderização ou sobre o 3D, né? A pessoa pode ali gostar de criar os projetos, de desenvolver os projetos, mas às vezes a pessoa não tem aquela paixão de fazer as próprias renderizações desses projetos e ela chega a terceirizar. E com tudo isso eu comecei a entender que existia um mercado para trabalhar com isso. Então, ao decorrer ali daquelas aulas, daquele curso, até o meu professor na época, ele viu ali que eu estava bem empenhado, ele ofereceu um serviço para mim de modelagem, então ele terceirizou alguns serviços de modelagem e com aquela ação dele eu comecei a entender que eu poderia trabalhar para outros profissionais, ou seja, arquitetos, design de interiores, começar a trabalhar para essa galera terceirizando o meu trabalho de modelagem e renderização. E foi exatamente isso que eu comecei a fazer. Cheguei em casa, comecei a estudar ainda mais sobre software, comecei a entender que eu precisava criar um portfólio, né? O que é um portfólio? Tudo aquilo que eu sei fazer de melhor, o que eu sei realmente trabalhar. Então eu comecei a criar um portfólio e eu comecei a buscar por clientes. E como é que eu fazia? Eu pegava nada mais que uma agenda dessa aqui, ó. Pegava uma agendinha e comecei a pesquisar pelo Google ou pelo Instagram. Na época não tinha muito Instagram, né? Mas tinha o Facebook. E eu comecei a pesquisar por essa galera, por esses profissionais, para mim correr atrás e oferecer o meu serviço. Então eu escrevi aqui vários, eu chegava a escrever, eu acho que uns 100 clientes por dia, possíveis clientes, né? Eu escrevi o nome de cada um, o número de cada um que eu encontrava o contato, e eu entrava em contato com cada um ali para poder oferecer o meu trabalho. E dentro desses possíveis clientes, existia ali sim aqueles que não respondiam, né, que via a nossa mensagem e não respondia, existia aqueles que respondiam e depois não respondia mais, existia aqueles que respondia, gostava, olhava do projeto, pedia um orçamento e não respondia, mas também no meio dessa galera existia sim aqueles que respondia, gostava do projeto, do portfólio, pedia um orçamento e fechava o orçamento. E foi dessa forma que eu comecei a entrar nesse mercado. Foi dessa forma que eu comecei a trabalhar com renderização. Tudo isso eu ainda estava trabalhando dentro de uma empresa, né? Não estava só focado em trabalhar com isso, porque até então não estava fazendo dinheiro, né? Estava começando ainda, então eu trabalhava nas horas vagas, ali no período da noite, chegava em casa, ligava o meu computador. Vocês não têm ideia do computador que eu comecei, gente. Então hoje muita gente pode estar pensando: ah, mas eu não tenho computador para começar. Hoje você tem tudo isso porque seus computadores são bons. Não é dessa forma, tá, gente? Posso dizer para você que o PC que você tem em casa você consegue começar assim. Eu vou deixar uma foto aqui para você ver qual foi o computador que eu comecei. E foi dentro de casa, ali num cantinho. Olha aí, eu vou deixar aí a foto do meu primeiro computador e em seguida eu vou também deixar a foto do cantinho que eu comecei a trabalhar dentro de casa, que hoje, inclusive, é a minha lavanderia. Hoje é a lavanderia lá dentro desse cantinho. Nossa, mas eu tenho muita, mas muita lembrança desse espaço aí, de eu ficar ali horas e horas trabalhando no período da noite. Era 11 horas, meia-noite, 1 da manhã.
e ali o projeto renderizando. Demorava para renderizar? Demorava, mas não era questão de eu deixar tudo aquilo para trás, de eu abandonar essa carreira, que é o que eu tanto amava, né? E eu não sei se você é apaixonado por arquitetura, mas eu sou apaixonado hoje por isso que eu faço. Então eu posso dizer, aquilo que a gente gosta de trabalhar, não desiste não. Se você gosta de arquitetura, não desiste. Eu cheguei perto, mais perto de desistir por um motivo. Por não estar conseguindo muitos clientes, por não fazer dinheiro. Mas como aquilo ainda era uma renda extra para mim, eu consegui meio que equilibrar isso. E eu fui levando e hoje eu estou onde eu estou. Faturei mais de R$ 500.000 dentro desse mercado com renderização de arquivis. E eu quero mostrar para você quais foram esses processos. Tá, vamos lá, voltando. Construí então ali o meu cantinho para começar a trabalhar. E ali eu comecei a fazer prospecção de cliente e fui melhorando o meu trabalho, fui melhorando. Conforme o tempo ia passando, né? O meu trabalho só ia melhorando. É dessa forma que funciona, tá? Não acha que você vai começar hoje e amanhã você vai ter bons resultados. Não é dessa forma que funciona. Aquilo que a gente tem persistência, aquilo que a gente persiste, a gente consegue ter mais resultado. Quanto mais você se esforça, mais resultado você tem. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquilo que você está praticando. É dessa forma que funciona dentro desse mercado, tá? E aí, o que que aconteceu comigo? Depois que eu comecei a ter resultados, eu recebi uma proposta de trabalhar em uma loja de marcenaria. Olha só que interessante. Eu estava até então trabalhando em uma outra empresa, né? Era de peão, vamos ser sinceros aqui, era de peão. Vou deixar uma foto aí para você ver o estado que eu ficava dentro daquela empresa, mas eu recebi uma proposta de trabalhar em uma loja de móveis planejados. Um amigo meu que conhecia esse proprietário mostrou ali os projetos que eu estava elaborando e ele me fez uma proposta de trabalhar dentro daquela loja. Você acha que eu aceitei essa proposta ou não? O que você acha? Me diz aqui nos comentários. Sem pensar duas vezes eu aceitei essa proposta. Por quê? Porque eu iria continuar trabalhando com projetos, mas agora num período mais integral, né? Não era ali projetos de fachadas, mas eu iria estar trabalhando com projetos internos, com projetos de interiores, que seria móveis planejados. Cara, aceitei aquela proposta, não era menos do que eu ganhava, tá? Era menos do que eu ganhava, mas eu aceitei porque o meu pensamento estava, vou trabalhar com projeto, vou trabalhar com projeto. Era isso que eu estava pensando, era só isso. E comecei a trabalhar dentro daquela empresa, comecei a ter bons resultados, comecei a vender bem ali dentro. Só que depois de um período, curto período de tempo, se eu não me engano foi 8 meses, eu recebi uma outra proposta para trabalhar dentro de um outro escritório de arquitetura. Agora sim era para fazer fachadas de casa, trabalhar com realmente projetos grandes. E eu recebi essa proposta e eu não pensei duas vezes de novo. E olha só que interessante, eu já estava ganhando bem nessa loja de marcenaria e essa proposta que eu recebi de novo era menor do que eu ganhava dentro da loja de marcenaria. Mais uma vez aconteceu isso comigo, mas sem pensar duas vezes, pensando aqui, cara, vou pegar experiência, vou aprender. Eu aceitei essa proposta para começar a trabalhar nessa loja, para começar a trabalhar nesse escritório de arquitetura. Comecei até então ali trabalhar e nos períodos da noite não abandonei os trabalhos que eu entregava ainda, né? Os freelances que eu fazia para outros arquitetos. Eu comecei a trabalhar muito ali no período da noite, porque o meu resultado até então, durante todo esse percurso, eu vinha estudando, vinha praticando, vinha elaborando projeto para cliente e durante todo esse percurso eu só melhorei a qualidade do meu trabalho, tá? Eu só vim melhorando. E chegou num ponto que eu estava trabalhando dentro daquele escritório de arquitetura e que eu chegava dentro de casa às 6 horas, tomava meu banho, sentava na frente do computador e não tinha hora para terminar os trabalhos que eu tinha. Então aquilo ali começou a me sobrecarregar. E isso foi num período aí de 5 a 6 meses trabalhando nesse escritório de arquitetura e muitos trabalhos entrando para mim trabalhar como freelance. Tudo isso sozinho. Eu fazia tudo isso sozinho. Até que então eu peguei e tive uma ideia. Falei, cara, tá entrando tanto serviço para mim, por que que eu não saio daqui e foco só nesses clientes? Porque eu não tava tendo mais tempo. Eu já tinha um filho pequeno na época e eu não tava nem tendo tempo de brincar com ele, sabe? Eu chegava, acordava cedo, ia trabalhar no escritório, aprendia muito, fazia vários projetos, chegava em casa, tomava um banho e ia trabalhar com
clientes que eu atendia como freelance. Então eu ficava ali a noite inteira e ele já dormia e o processo repetia no dia seguinte. Então eu falei, cara, eu não quero isso, não quero continuar dessa forma, eu preciso pensar em alguma coisa. E aí veio aquele pensamento para mim, cara, por que que eu não monto um escritório, um estúdio de renderização para mim atender só os meus clientes? Por que que eu não faço isso? Eu fiquei pensando muito nisso, até que então eu chamei um primo meu para me ajudar a montar esse escritório para a gente trabalhar junto, porque a quantidade de clientes que eu tinha ali eu já não estava dando conta. Então esse primo meu veio comigo, aceitou essa proposta. Eu entrei ali com todos os clientes, a gente juntou, fez um investimento para começar a trabalhar dentro de casa. E olha só a foto do nosso primeiro escritório dentro de casa, que inclusive era aquele cantinho que eu trabalhava sozinho nos períodos da noite. Olha aí o que que a gente montou. A gente montou uma estação de trabalho e a gente começou a criar a nossa primeira empresa dentro desse espaço aí, que não cabia mais que duas pessoas. Chegava a hora que ele peidava ali, eu tinha que sair. Sério, ele peidava ali, a gente tinha que sair, porque ninguém suportava um outro ali. O outro para ir no banheiro, a gente tinha que arrastar a cadeira pro outro passar por trás. Mas foi uma história muito importante no processo da minha vida, foi uma história muito interessante, que até hoje eu tenho muito sentimento por isso, sabe? Foi ali o meu início, né? Foi ali o início das minhas empresas que eu tenho hoje e eu tenho muita satisfação em contar isso para qualquer pessoa. Estou contando aqui para você e esse foi o início do processo das minhas empresas. E olha só que legal. Depois disso que a gente montou o escritório ali, né? Eu peguei e a gente começou a entrar em contato com mais clientes. Com mais clientes. Olha só, a gente não estava dando conta do que a gente tinha, mas a gente já estava com um pensamento de contratar pessoas, né? Então a gente começou a correr atrás de mais clientes. E não deu 3 meses isso aconteceu. A gente teve que mudar de dentro de casa, né? Até então ele era meu primo, a gente tinha um vínculo familiar muito forte, então ele entrava dentro de casa. Então, a hora que a gente precisou contratar, a gente teve que sair e alugar uma sala realmente para a gente montar um escritório, para a gente montar um estúdio ali dentro, né? E foi isso que aconteceu também. A gente pegou, alugamos uma sala, criamos o projeto nessa sala e montamos a nossa primeira sala, o nosso primeiro escritório fora de casa. Eu vou deixar uma imagem aqui. Eu tinha até um vídeo, eu não sei se eu vou encontrar esse vídeo. Se eu encontrar, eu vou deixar ele aqui rodando para você ver como que ficou esse vídeo. Mas se não tiver, eu vou deixar uma imagem aqui, tá? Olha só que interessante. Aí a gente construiu esse escritório, né? E assim que a gente construiu, a gente já contratou 2 pessoas para começar a trabalhar com a gente. Então a gente ali contratou 2 arquitetos. Olha só, eu não era arquiteto, ele não era arquiteto, e a gente contratou 2 arquitetos para trabalhar para a gente, tá? 2 arquitetos para trabalhar para a gente. E a gente começou aquele estúdio ali, então, trabalhando como 4 pessoas, né? Eu e ele e mais 2 colaboradores ali. E começou a entrar bastante serviço. Só que ao longo dessa caminhada, eu comecei a enxergar outra oportunidade no mercado. Não era mais só os arquitetos, não era mais só os designers de interiores, não era só os engenheiros que estavam em busca de renders de qualidade. Eu comecei a enxergar um pedaço do mercado que precisa de bons renders e que paga muito bem, tá? E esse mercado são as construtoras. As construtoras desse nosso país pagam muito bem por renders. Só que tem que ser renders realmente de qualidade para você se destacar nesse mercado, tá? Você precisa ter um render de qualidade para você se destacar nesse mercado. Não só isso, render é uma das etapas, tá? Mas eu posso dizer que é uma das principais que você precisa ter, pelo menos, para você começar nesse mercado. E até então, a gente tinha, né, com todo o nosso esforço que a gente tinha trabalhando, com toda a nossa carga que eu vim trabalhando desde lá do início, pelo menos o render de qualidade a gente tinha. E a gente arriscou a entrar para trabalhar dentro desse mercado, atendendo então construtora. E a primeira coisa que a gente fez foi criar um portfólio, né, que não tem nada a ver com um portfólio para você atender ali arquitetos, para você atender design de interiores. É um portfólio totalmente diferente, né, para você apresentar para esse tipo de empresa, que são grandes empresas, envolve ali um número maior de pessoas. E a gente, depois que desenvolveu esse portfólio, começamos a ir atrás desses clientes. E não demorou muito, a gente conseguiu fechar o nosso primeiro contrato ali com essa empresa. E eu posso dizer para você
que quando eu fechei esse primeiro contrato, a minha cabeça explodiu. Realmente a minha cabeça explodiu assim, sabe? Falei, cara, não é possível. Não é possível. Eu lembro muito bem, esse contrato era para fazer ali dois empreendimentos, né? Era da mesma empresa, da mesma construtora, mas era para fazer dois empreendimentos. E como era o nosso primeiro trabalho, a gente chegou a cobrar R$ 800 por imagem. A gente trabalha um pouco diferente quando envolve construtora, então a gente chegou a cobrar R$ 800 por imagem para fazer aquele trabalho. E eu lembro muito, mas muito bem qual foi o valor total que deu desses dois empreendimentos, totalizando aí num valor de R$ 43.000. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, não é possível. Não é possível que eu vou ganhar R$ 43.000 para fazer render de um projeto. E foi possível. E eu fiz, e eu recebi. E não foi só esse foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, e depois disso eu comecei a implementar ainda mais. Não, é esse cliente que eu quero atender, é esse cliente que eu quero atender. E a minha empresa começou a crescer, começou a crescer. Não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu tive que alugar uma outra sala para montar o meu segundo escritório, ou o terceiro, né? Porque o primeiro foi em casa, então eu montei o meu terceiro escritório para a gente contratar mais pessoas. Vou deixar uma foto aí também do terceiro escritório para você ver como que foi essa jornada, né? Eu contratei mais pessoas, a gente tinha ali um total de 10 pessoas na equipe, atendendo não só os arquitetos e os designers interiores, mas também as construtoras desse nosso país aqui. Não cheguei a trabalhar com construtora fora do país, mas eu posso dizer que aqui dentro do Brasil, se você é aqui do Brasil, a gente tem muita oportunidade, tá? Mas muita oportunidade. E foi dessa forma, então, que eu comecei a cobrar mais caro pelos meus trabalhos, né? Ali no nosso primeiro a gente cobrou R$ 800 por imagem, aí no próximo a gente cobrou 1.000, aí eu cobrei 1.200, a gente chegou a cobrar R$ 1.500 por imagem para a gente entregar uma imagem para uma construtora. Olha só que interessante, gente. Lá atrás, eu nunca imaginei que eu ia chegar a cobrar R$ 1.500 em uma imagem. A gente está falando aqui de uma imagem para entregar para um cliente. Fora as animações que a gente cobra por segundo, não vou nem chegar perto aqui de falar para você não se espantar quanto que a gente cobrava por animação, por segundo de animação. Existia o tour virtual que a gente oferecia. Então a gente começou a criar aquela empresa e a gente viu que tinha necessidade nesse mercado, e tem até hoje, tá? Até hoje tem necessidade nesse mercado de bons profissionais. As construtoras estão aí em busca desses bons profissionais, não só em termos de render realista, como eu disse para você, existem várias etapas ali para você construir uma boa empresa, para você ser uma boa empresa nesse mercado. Não é o bom render que vai guiar isso, tá? Isso é um dos princípios, mas eu tenho certeza que se você entender esse mercado, você pode ganhar muito dinheiro dentro desse mercado, tá? E foi nesse processo aí, posso dizer para você que dentro de um ano eu faturei mais de R$ 500.000 com renderização de arquitetura. E eu paguei todos os meus funcionários, construí outros projetos, né? Hoje eu faço casa para vender, hoje eu tenho a minha casa, hoje eu tenho os meus filhos, 3 filhos. A gente falou, vamos, eu tinha vontade de ter filho, né? Vamos entrar um pouquinho aqui nessa parte pessoal. Eu tinha muita vontade de ter uma família grande, sabe? E hoje eu tenho 3 filhos, 3 meninos. Coloca na foto aí também uma foto dos meus filhos para vocês verem. Coloca aí, editor. Olha aí que legal. 3 filhos hoje eu tenho. Eu posso dizer para você que hoje eu sou muito feliz no que eu faço, tá? E aí, o que que aconteceu? De tanto trabalhar, eu tinha possibilidade de crescer ainda mais esse escritório. Só que eu comecei a querer trabalhar menos, sabe? Eu já tava fazendo 10 anos, né? Ou 9 anos na época, eu já tava fazendo 9 anos que eu tava dentro desse mercado. E eu queria desacelerar ali, então. Falei, cara, eu quero desacelerar, eu tô trabalhando demais, eu já tenho um pé de meia, eu quero ficar um pouco mais de tempo com os meus filhos. E a gente tentou implementar no nosso escritório só para os funcionários da conta. Só que isso eu comecei a perceber que começou a prejudicar, sabe? Eu acho que uma coisa que eu levei para mim, os funcionários não faz aquilo bem feito como a gente faz, sabe? E não tô desmerecendo ninguém aqui, tá? Todos os meus funcionários eram boas pessoas, eram bons profissionais, mas eu comecei a perceber que a qualidade do meu trabalho já não estava sendo igual ao que eu entregava quando eu colocava a mão.
Só que tudo aquilo, todos aqueles projetos que estavam rodando dentro daquela empresa, se passasse pela minha mão, eu não tinha mais tempo para minha família também. Então aquilo voltou lá atrás. Lembra que eu estava trabalhando demais, que eu não tinha tempo para ficar para minha família. Então aquilo começou a repetir. Eu não queria aquilo para mim. Eu queria ter mais tempo, eu queria ter uma empresa, eu queria ganhar dinheiro, né? A gente quer ganhar dinheiro, a verdade é essa, a gente quer ganhar dinheiro nesse mercado. Mas aquilo começou a se repetir e eu não queria aquilo para mim. E aí a gente tentou contratar freelancers para ajudar a gente contratou mais pessoas, mas ainda assim eu percebi que o resultado não estava sendo igual. E o que que aconteceu então? O que que aconteceu? Eu falei, cara, sentei com meu primo, né, que era o meu sócio até então, falei, cara, o que que a gente pode fazer? A gente está trabalhando demais, a gente tem outros projetos em mente, a casa para vender era um dos projetos que a gente queria fazer. E falei, cara, o que que a gente vai fazer então? E aí a gente decidiu vender então um estúdio que faturou mais de R$ 500.000, a gente vendeu para um outro estúdio aqui do país. Vendemos com funcionário e tudo, a gente até brinca com ele, ó, vocês foram vendidos. A gente passou essa empresa, né, com um funcionário, com um maquinário. A única coisa que a gente tirou de lá de dentro foi o meu computador e o computador do meu primo. E a gente até então saiu, deu um passinho para trás ali para a gente trabalhar menos, né? E hoje a gente trabalha dentro de casa, eu trabalho aqui dentro da minha casa, ele trabalha dentro da casa dele. E com tudo isso acontecendo, surgiu na minha mente, cara, a gente tentou contratar mais pessoas, não deram conta. Eu vi que outros profissionais do mercado não deram conta de trabalhar com esses projetos e eu vou criar um novo projeto de ensinar essas pessoas dentro desse mercado também. E foi tudo isso que aconteceu. Hoje eu tenho vários projetos, né? Trabalho com renderização, faço casa para vender. Hoje eu estou dando aula e é exatamente isso que eu faço hoje. Então, eu queria trazer um pouquinho disso para você entender como é que foi o meu processo. E até então, eu comecei a dar aula ali. Falei, cara, eu vou dar aula para essa galera. E a minha primeira turma foi até dentro do meu escritório. Eu não tinha vendido ainda, a gente já estava com o pensamento de vender, já estava fechando negócio e eu já estava ali dando aula dentro do meu estúdio. Eu tenho fotos também da minha primeira turma, vou colocar aqui para você analisar como que foi a minha primeira turma aí. Foi dentro do meu escritório, ensinei aí uma turma de 4 pessoas, ensinando sobre os softwares que eu utilizo, ensinando os resultados que eu tive, para eles também entender o mercado, porque até então, lá atrás, eu não tinha a conclusão que esse mercado dava dinheiro, né? Quando eu comecei lá atrás, eu falei, cara, eu vou começar porque eu gosto. Mas a hora que eu comecei a entender, que eu falei, cara, dá para fazer muito dinheiro nesse mercado. E aí eu saí daquele escritório de arquitetura, montei o meu estúdio e aí ali que eu comecei a ver dinheiro. Falei, cara, é aqui que eu quero realmente ficar. É aqui que eu vou viver o resto da vida. Eu falei, cara, não, é isso aqui que eu quero. E foi ali que eu tive a minha conclusão. Falei, cara, isso é muito bom. E aí ao longo disso surgiu aquela oportunidade de trabalhar com a construtora, né? Aí a hora que isso surgiu, eu falei, realmente isso aqui é um mar de fazer dinheiro. Se você entender o processo, se você entender o cliente, isso aqui é o mar de fazer dinheiro, tá? E muita gente depois acha que eu levei muito tempo para conseguir ter esse resultado. Eu posso dizer para você que sim, comecei lá atrás com SketchUp, comecei a praticar, comecei a atender clientes pequenos, fui contratado por uma empresa de móveis planejados, fui contratado por uma empresa de arquitetura, né? E depois eu montei o meu estúdio. Mas depois que eu montei o meu estúdio, foi assim, ó. Foi assim, por quê? Porque eu já tinha resultados. Eu já entendia do mercado. E dentro aí de 2 anos, o meu estúdio saiu de um faturamento aí de R$ 0 para mais de R$ 500.000, tá? Isso foi num período aí ao longo de um ano. De um ano eu consegui faturar mais de R$ 500.000. E aí eu sei que você pode estar se perguntando, tá, Felipe, por onde que eu posso começar então? Por onde que eu posso começar para ter esses resultados que você teve? Por onde que eu posso começar para entender mais sobre esse mercado, para mim entender mais sobre renderização? Eu posso dizer com toda certeza que eu tô aqui para te ajudar, tá? Eu dentro do Instagram trago dicas todos os dias. Aqui dentro do YouTube, a gente faz lives semanais todos os meses aqui dentro. Então, começa por aqui, começa a acompanhar, toma uma decisão. Fala, Felipe, eu quero isso, cara. Toma uma decisão, coloque em prática aquilo que você quer, instala o software, por mais que você não saiba nada. Ah, Felipe, não sei, não tem problema, instala o software, acompanhe uma live aqui, que eu tenho certeza
que num curto período de tempo aí você já vai conseguir ter resultados, tá? Não digo já ganhar milhões de reais, mas aos poucos você vai começar a ter micros resultados, vamos dizer assim, né? Seu micro resultado vai ser um bom render, seu micro resultado vai ser criar um portfólio, seu micro resultado vai ser entender qual é o cliente que você quer trabalhar, você precisa definir isso, tá? Se tornar especialista, principalmente no início, né? É importante se tornar especialista naquilo que quando você chega em um cliente, ele vê que realmente você trabalha com aquilo que ele quer, é muito mais fácil de você ser contratado, de você vender aí os seus renders, tá? Então, pode acompanhar aqui na nossa live, eu tô aqui para te ajudar, eu quero te ajudar, só que isso só não depende de mim, depende de você também. Eu tô aqui para dar os meus 50% para você, mas eu preciso também que você dê os seus 50%, tá bom? Basicamente era isso, gente. Eu queria trazer essa história para você entender da onde eu saí e como eu cheguei aonde eu tô. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou pedir para você curtir esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, também já se inscreve aqui para você poder acompanhar todo esse conteúdo. Eu vou trazer conteúdo todas as semanas para você acompanhar as lives. Ativa o sininho aqui também para você ser avisado de quando a gente iniciar uma live. Eu quero te fazer um convite. Se você também gosta desse tipo de conteúdo, se você quer isso para você, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você entrar dentro da comunidade do nosso grupo do WhatsApp, os Power Renders. Se você não sabe o que é isso, entra lá que você já vai começar a entender como que funciona aqui toda essa nossa linhagem aqui dos Power Renders, tá? Entra lá dentro, lá eu vou mandar os links de aviso para você das nossas lives, e não só isso, eu vou liberar também todas as semanas blocos 3D gratuitos e materiais para você criar os seus próprios renders, tá bom? É isso, até breve, até o próximo vídeo!